E ótimo, show de bola. Professor, Diga aí. primeiramente eu quero agradecer ao senhor pelo prazer e a honra que nos dá de bater esse papo. Eu sei que o senhor está na correria aí, né? Esse processo aí de organização do ensino à distância, às vezes, e também nas aulas particulares que o senhor dá aí para os seus alunos, se preparando para concursos e futuros egressos nas universidades. Mas o senhor tirou um tempinho também para nos dar a moral aqui e contar um pouquinho da sua história e também falar sobre educação, que depois eu vou fazer umas perguntas pesadas, porque o senhor é um cidadão bastante competente e preparado. Então não vai ter negócio de moleza aqui não, viu? Muito obrigado, viu? Tranquilo. Tamo junto. Boa noite. Me diga aí, professor. A imagem está aparecendo boa aí para o senhor? A sua tá, e a minha? A do senhor está um pouquinho escura, só um pouquinho. Não tem como clarear um pouco? Ai, ai, ai. Esse negócio Deu uma de melhorada aí agora. tecnologia aqui, você tá inventando moda. Clarear. Tava melhor, mas... Tá escura? Deixa eu ver. Melhorou aí. É porque eu aproximei mais um pouquinho. Professor, Oi. então, vamos logo aí. Quero mandar um abraço para o doutor Lismar Uzeda, lá de Salvador, que está nos assistindo aí. A galera boa já entrando aí, viu? Muito bom. Então, doutor, me conte aí sua história, como é que o senhor foi parar na educação? O que é isso? Que escolheram? Teve referência? Desde os meus 17, que eu era professor leigo. E aí passei 10 anos estudando filosofia e teologia internas. Depois passei mais 15 anos dando aula de filosofia, antropologia filosófica no Instituto de Teologia de Ilhéus, filosofia da cultura e por aí vai. E em 2003 eu caí no município por um concurso feito depois de uma noite boa de vucu-vucu, de vamos aqui, vamos ali. E aí passei desde 2003 no município, mas eu já milito na educação há muito tempo. Trabalhei na UESC também por um tempo, como professor de introdução à filosofia no departamento de economia. E sou professor da educação do campo, hoje pesquisador da educação do campo. E estou conselheiro municipal de educação e técnico do conselho. Mas é o que eu disse outro dia no meu Face, né, Jefferson? Se tivesse que Sim. escolher, se tivesse que nascer de novo, como está lá em Nicodemos, eu optaria por ser educador, porque não me vejo fazendo outra coisa. É o que eu gosto de fazer. Eu sei que dentre as 10 profissões liberais, é a que é pior remunerada, mas É o negócio verdade. nosso, nós temos que ter como nos manter, mas nosso negócio não é que a educação vai nos deixar ricos, ela nos deixa com mais sede, com mais vontade de ir ao pote, com mais vontade de pesquisar, de correr atrás, de interagir com os colegas, com os alunos, de produzir pesquisa para ajudar este país a se ver melhor e a contribuir com mais propriedade para o mundo avançar, ir para frente, deixar de ser esse país de retaguarda, esse país ultrapassado, gerido por gente que não vê a educação como não é o único fundamento da realidade. A educação transforma o mundo. Ela não transforma o mundo sozinha, porque a educação não é uma ilha. Ela transforma junto Sim. com as outras dimensões da cultura. Então, eu compreendo a educação como um ponto forte da cultura, segundo o conceito de cultura dado por Puebla, né? Que a cultura é um estilo de vida Sim. comum, que envolve o direito, envolve a cultura, envolve o lazer, envolve as ciências, envolve a filosofia, as crenças, tudo está na cultura. Então eu penso que a educação ela seja essa base, esse fundamento que leva todos os outros setores a se repensarem, né? E como filósofo, eu diria que a gente também, ao mesmo tempo que educa, faz uma filosofia da educação, perguntando se a educação está no rumo certo. Esse é o papel da filosofia. Qual é o fundamento da educação? Né? E a educação vai junto de mãos dadas com a filosofia e com as outras áreas do conhecimento
construindo as pontes para ver se o mundo se organiza, se melhora, se vai para frente, se tem qualidade. Esse é um pouco do métier que a gente trabalha aí para começar essa nossa conversa, meu querido Jefferson Josué, militante forte. Maravilha. Ó, já quero saudar o professor de Itabuna, nosso querido amigo também, professor Paulo Rezende, o Paulão, também Opa, uma figura ilustre lá boa de noite, Itabuna. Paulo. Tamo O junto. pessoal do hipermercado, então, que também está aí colado com a gente. Lulu e Rafa também a galera boa colada aí. Fechou, Ô, tamo junto. professor, eu queria, o senhor, como um dos mestres da área da educação no campo, não sei se eu já falei para o senhor, mas o meu primário, na minha época era chamado primário, né? Sei. Parte dele foi feito no campo, lá no distrito do Rio do Engenho. Então, eu Opa. estudei lá até a terceira série, fiz primeira, segunda e terceira lá, e aí depois eu vim para fazer o quarto ano primário aqui no colégio diocesano, aqui no professor Renato. Hum. Só que aí meu pai achou que eu estava muito, muito para frente, fez eu começar tudo de novo, a primeira. Ensino médio já com 19 anos, né, praticamente. Mas foi bom porque eu acabei aprendendo mais e conhecendo a figuras ilustres, né, da educação ilhéense, que é o professor Manuel Renato, professora Carmelita, que foi minha professora Ave também, Maria. uma galera, professora Silene, uma galera show de bola ali do Diocesano. Ó, entrou um brother aí, Jorge de Salvador lá, um abraço, Jorge de Salvador, a galera soteropolitana tá colada aí, viu? Ave Maria. Se for Goslu torcedor do também tá na Bahia, área. melhor ainda. Eu tô vendo que ele tá com a camisa do Vitória aí, o de Jesus Santo Jorge. Ele é Leão da Barra, meu É, irmão. mas Respeita a ó, polícia, diga a ele, viu? ô Jorge, a gente não vai brigar aqui não, peixe. Ó, na Bahia é assim, você torce pro seu Vitória, eu torço pro meu Bahia, eu acabei de dar um pau no Atlético e tá tudo sob controle. Tá certo. Ó, quero parabenizar, realmente foi muito bonito. Eu assisti uma parte do jogo, principalmente a parte da virada, foi boa a Foi virada. boa. Viu? Eu, quando os times da Bahia tá jogando contra times de fora do estado, eu confesso que eu torço que ganhe. Eu não sou daqueles que fica torcendo contra os times da Bahia quando tá jogando lá fora. Quando tá aqui, na Bahia, nossas brigas, aí, meu irmão, é problema, viu? Que pra E mim, quando tem um time eu do quero que o meu Brasil Vitória jogando bloque o de Bahia. fora, seja ele o Flamengo, seja ele o Vasco, qualquer time, eu torço pro time brasileiro. Então a gente precisa também guardar Sim, essa coisa de que é Brasil e acabou, né? E é Bahia. verdade. Tamo junto. É isso mesmo. A filosofia é essa. É isso. Então, mas voltando, existe uma diferença muito grande entre o ensino, não, claro, talvez no conteúdo, obviamente, mas no formato da educação do campo para a educação na cidade, né? Fala um pouquinho para a gente, assim, essas discrepâncias. Bem, primeiro que no Brasil a gente sempre teve uma priorização do espaço urbano, né? Esse país, você sabe que até a década de 50 ele viveu um modelo aí que a gente chamava de agrário exportador, não é? Aí depois vem o modelo urbano importador e aí aquele incentivo para que as pessoas deixassem o campo e fossem morar nas cidades. Aí você vê quem construiu o Sudeste, o Centro-Oeste, quem fez Brasília e por aí afora. Todo esse povo tem a ver com o Nordeste, com o meio rural, o Norte, o meio rural. Então, assim, o que a gente tem? Uma supervalorização do urbano, né? E um depredamento, um desprezo, um abandono do rural. Quando você pensa no rural, muito se diz, para que o povo da roça quer estudar? Estudar é coisa para gente da cidade, para gente culta, para gente isso, para gente aquilo. E no Brasil a gente tem toda essa trajetória de uma educação rural, né, feita por gente da Sim, cidade para poder trabalhar lá os conhecimentos sem levar em consideração aquilo que a partir da década de 90, né, depois da Constituição Federal, os trabalhadores, principalmente dos movimentos sociais, os trabalhadores do campo, começaram a reivindicar que é
o ultrapassamento de uma educação rural, que é aquela que não leva em conta a cultura, o sujeito, o ser local daquelas comunidades, e cobrar investimentos, direito à educação básica, direito ao ensino universitário, universidade no campo, nos espaços do campo, levando em consideração os elementos culturais dessas comunidades. Para você ter uma ideia, não é? Sim. A Bahia, nós temos hoje em torno de 15 milhões de habitantes, você sabe muito bem disso, você é um pesquisador, e um terço dessa população vive nas comunidades rurais. Né? Dos 417 Verdade. municípios que nós temos, você pode colocar aí em torno de 70% a 80% desses municípios que tem uma performance rural. Dos 5.560 municípios que o Brasil tem, uma grande maioria tem um perfil rural. E o que é o perfil do urbano? O perfil do urbano é quando você chega lá naquela comunidade tal e coloca um calçamento, você coloca uma rede de eletricidade, um posto de saúde, você dá traços de urbanidade. Sim. Para mim, isso é complicado, porque não são esses aspectos que fazem a urbanidade. E a outra coisa é você fazer a educação acontecer sem levar em consideração os elementos culturais. Por exemplo, aqui em Ilhéus, o que é que nós temos? Sim. Nós temos ribeirinhos, nós temos pequenos produtores, nós temos o funcionário público que mora lá, nós temos a empregada doméstica que mora lá, nós temos os colhedores de frutas. Então você tem uma gama Sim. de cidadãos e cidadãs que vivem nessas comunidades e que a educação que tem que ser dada, dentro daquele pressuposto da LDB, dos 60 de base comum e dos 40 de parte diversificada, que tem que levar em conta os aspectos locais, os aspectos culturais. Inclusive, não só a educação vista como ilha, mas a educação olhada no conjunto dos outros elementos da municipalidade, do ser estadual e da União. Por exemplo, não dá para você apenas, nessa realidade de hoje, da diferenciação entre a educação rural e a educação do campo, você só ensinar o menino. Você precisa valorizar o que o pai dele faz. Se ele tem uma pequena produção, você tem que ajudar com investimentos, né? Os bancos Sim. públicos, aí Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, a que essas Verdade. pessoas tenham assistência técnica, aí vem a CEPLAC, aí vem a Embrapa, quem quer que seja que trabalhe com essa área, e os bancos ajudando essas pessoas a produzirem, a abastecerem o comércio e por aí afora. Por exemplo, Ilhéus, quando você pensa em Rio do Engenho, você falou que estudou no Rio do Engenho, Ribeira das Sim. Pedras, Lagoa Encantada. São comunidades que, além dos elementos naturais, você tem os aspectos que podem ser vinculados ao turismo. Essa meninada nova, Sim. por exemplo, toda ela Verdade. aí deve ter elementos suficientes para poder relacionar os aprendizados da escola com o que é ser um guia turístico? O que é ajudar Sim. a cuidar da natureza que está no entorno da comunidade onde vive? Então, você tem uma série de elementos. E o decreto 7352 de 2010, ainda da era Lula, que é Sim. aquele que trata do PRONAF e por aí afora, ele tem lá, no artigo 2º, os princípios da educação do campo. Não é? Que a educação do campo ela integra a educação básica, não é? Que vai da educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, até a passagem para o ensino médio, que a educação básica vai aí, você tem os princípios da educação do campo. Um deles é reconhecer os elementos culturais das comunidades onde você atua. O outro é o profissional que Verdade. atua ali, que deveria ser daquela comunidade, mas a gente não tem muitos profissionais com formação nessas comunidades. Quem vai para lá precisa respeitar os valores culturais dali, levar em consideração o que se produz, se inserir. Não é transculturar Sim. os alunos, você vai se inserir, você vai adotar aquela cultura e você vai conviver e ajudar aquela comunidade a construir o que é fundamental para ele assumir, se definir e dar conta da sua cidadania. Né? Então, não é um assunto, Jefferson Josué, que se resolva numa live, essa discussão entre o que é urbano e o que é Sim, rural. sim. No Brasil, a gente tem priorizado Perfeito. muito o rural. É tanto que quando você fala, por exemplo, de fechamento de escola, a escola que se fecha no Brasil é a escola do campo. Não é? E a Sim, Bahia, verdade. para nosso governo, é o estado que mais fecha escola no Brasil. Né?
E é vencendo triste isso. inclusive o Maranhão, que é quem fecha depois da Bahia. E aqui na nossa região tem muitas escolas fechadas nos municípios, por quê? Porque se diz que o futuro, e aí vem a ONC, a OCDE, o Banco Mundial, todo esse povo aí, dizendo que o futuro é a urbanização, ou então a contiguidade, essa relação entre campo e cidade, que vai acabar tudo ficando num só. E isso é que o agronegócio deseja, né? O agronegócio, o que que é? Sim. É o campo sem gente, é o campo sem diversidade, é o campo sem floresta, é o campo envenenado, é a mata derrubada, é o peixe envenenado, é o homem envenenado. A agricultura familiar, você vê que é diferente, principalmente quando ela lida com a questão da agroecologia. Tá? Porque Sim. aí você vai trabalhar um processo que não envenena, que não mata, que prioriza o reencantamento da floresta e por aí afora. Então, tem uma série de questões que a gente poderia estar discutindo essa realidade. Mas foi ótimo. Sua explanação foi perfeita. Quero saudar aqui a galera que está entrando aqui. Dona Lúcia que entrou aí, DJ Jonas, um abraço, DJ Jonas. Doutor Adroaldo Almeida, que também é professor e advogado, ex-prefeito de Tororó, que está aí. Naildes Moreira, um abraço. Jurandir Teles, que você conhece também muito bem, companheiro de luta. Conheço, Ele disse que o que conheço. falta na gestão de Ilhéus é conhecer e valorizar o profissional da educação. Sistema para que houvesse uma correlação, um chamado futuro que a gente tem agora, regime de colaboração, para que houvesse simbiose, para que houvesse pista de mão dupla, aquilo que a gente tem hoje, né, os três entes, União, Estado e município, pudessem se ajudar, a União e o Estado contribuírem com os municípios do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro e por aí afora. E essas coisas a gente só foi ter muito tempo depois, né? O Brasil padeceu até quando a gente teve ali, em 88, a Constituição Federal trazendo ali no seu artigo 206 alguns pressupostos fundamentais, né? Gestão democrática, educação de qualidade, valorização profissional e uma série de questões. Em 2001, a gente teve ali, Gerberson Josué, o primeiro Plano Nacional de Educação que foi sancionado sob a Lei 10.172. E esse plano Sim. não valorizou muito, não foi efetivado muito, porque de 2001 até chegar aqui em 2014, quando se
sancionou o segundo plano pela Lei 13.005 de 2014, né? Depois de... Porque o plano de 2001, ele vigiu até 2010. Entre 2010 e 2014, passou ali aquele período de 4 anos, 3 anos por aí afora, de debates a nível nacional, você deve ter acompanhado isso, e que veio o Plano Nacional de Eu Educação. estou com um livro aqui do debate, ó. Pronto, que beleza. Aqui, ó. Eu indico Economia e Política Cultural, um grande debate. Acesso ao emprego e financiamento através do processo de discutir as políticas públicas de educação, cultura, Muito bom. essa interface. Isso é importante. Então, aí vem, não só no segundo plano, que é de 2014, vem toda aquela lógica do sistema, do regime de colaboração, mas vem também a necessidade de se ter um sistema que, inclusive, agora está em tramitação lá em Brasília, é um projeto da deputada Rosa Neide, né, que é para se organizar o sistema nacional e se organizar o regime de colaboração, que a gente não tem, né? Saindo um pouco de Brasília, do projeto de Rosa Neide, e vindo aqui, por exemplo, para Salvador e Ilhéus, a gente vê, você tem os planos estaduais e os planos municipais. O plano estadual da Bahia, ele não foi efetivado nem em 30%, para você ter uma ideia, que é a Lei 10.330 de 2006. E quando foi se avaliar em 2015 esse plano, pensando no segundo plano, que foi sancionado pela Lei 13.559 de 2016, se viu que havia uma lacuna absurda, principalmente nos espaços do campo. Então, Jefferson, o que a gente entende? O Brasil, ele precisava construir um sistema, precisava trazer o regime de colaboração e, no plano nacional, a gente vai vendo toda uma discussão do INEP, por aí afora, do que é o CAQUI e o CAC. Você deve ter ouvido falar desse negócio aí. O CAQUI, o custo aluno de qualidade inicial, é aquilo que José Marcelino diz, né? Que é o que não pode faltar nas escolas. Qualquer escola tem que ter uma infraestrutura adequada, qualquer escola tem que ter biblioteca, laboratório de ciências, laboratório de informática, acessibilidade, a quantidade necessária e suficiente de profissionais para atender os alunos, profissionais valorizados, felizes. E o CAC, ele disse que é aquilo que existe só na rede federal, nos IFBAs e nos IFES, né? Que são aquelas escolas de primeiro mundo, né? Escola Charts, escola PAC, aquela coisa top de linha. E aí é que eu lhe pergunto, aonde é que a gente encontra a escola que tem o CAQUI e o CAC? O CAQUI é aquilo que não pode faltar. Onde é que está essa escola? Não é quando a gente pensa no nosso estado, no nosso país, quando a gente pensa no norte, no nordeste, quando a gente pensa aqui na área rural de Ilhéus. E onde é que está o CAC? Você, e José Marcelino é um dos grandes pesquisadores do Fundeb a nível nacional, admitir que as escolas que têm CAC são as da rede federal significa dizer que é justificado que a União tem que ter o maior aporte de recursos para fazer o que quer com o dinheiro da população. Né? Aí você veja que já vem uma questão aí da distribuição dos impostos, vem toda uma política que precisa ser repensada. Não é? Então eu diria... E é o exemplo aí, professor, o exemplo só dentro do que o senhor está falando aí, o exemplo é o IFBA ali na Ilhéus Itabuna e o IFBA baiano na Ilhéus Uruçuca, já dentro de Uruçuca praticamente. Com certeza. Ali a estrutura, você percebe logo, por isso que o professor José Marcelino falou, a estrutura oferecida, você parece que está em outro mundo educacional. Não é uma coisa de extraterrestre, né? Fora daqui. Ou então na Suíça, como eles dizem, né? Como criticavam quando o ECA foi lançado, o Estatuto da Adolescente. Isso é uma lei para a Suíça, não é para o Brasil. Mentira. O problema é que nós costumamos segregar e selecionar quem tem direito a ter direito, quem não tem direito a não ter nada, inclusive cidadania. Não é? Então, assim, e aí, Jefferson, eu queria já partir um pouco para a realidade atual. Mas você sabe que o Plano Nacional ele não vem sendo efetivado no país. E por que não vem sendo efetivado? Isso. Porque na proposta do Plano Nacional, você vai vendo que lá o Brasil tinha que aplicar em 2019 7% do PIB em educação. Foi
pela aquela reforma, se eu não me engano, 2017 ou foi 2016, teve uma Não, reestruturação e entrava em isso já vigor em tá no Plano 2019, né? Nacional, não é? Mas, Isso. e em Não, mas 2000, eles e voltaram em antes. 2024, A o Brasil teria execução que era aplicar 2019. 10% do PIB na educação. Aí eu vou Isso. partir Isso já é um para projeto. uma briga. Por que é que o PNE não está sendo cumprido? Por exemplo, quando você pega o ano de 2020 do governo Bolsonaro, você tem um orçamento para a educação de 108,8 bilhões. E você Milhões, tem isso. para 2021 111,8 bilhões. Uma diferença de 3 bilhões. Aí eu lhe pergunto, com a situação de pandemia, com a situação de esvaziamento da realidade por conta do isolamento social e de todas essas questões. Sim, Com o sim. que seu Creyso fez, o Weintraub, que saiu fugido, que não fez nada. Com o contingenciamento de verba da educação. Esses Verbas da 111 educação. bilhões, esses 111,8 bilhões que vão ser disponibilizados para a educação, sendo 98 bilhões para a manutenção e desenvolvimento da É, educação, isso vai dar para quê no Brasil? E esse valor aí, professor, não tem grande margem de novos investimentos. É a estrutura em si da Não educação, tem, não praticamente. Não, tem. não tem avanços, não tem qualificação no E gasto, aí, nesse Jefferson, caso. eu peguei aqui um estudo do inesc.org.br, para quem se interessar, chamado Raio-X do Projeto de Lei Orçamentária 2021 sobre a ótica dos direitos. Para você ter uma ideia, Repete aí para me anotar aí, que o senhor falou rápido raio-x aí, não deu bom. do Projeto de Lei Orçamentária 2021 sobre a ótica dos direitos, é do inesc.org.br. Pronto. Como eu lhe disse que, no meu entendimento, a educação não deve ser vista isoladamente, a gente vai ver. Esse documento do INESC, ele traz algumas indicações do ponto de vista dos direitos. Por exemplo, salário mínimo para 2021, R$ 1.067, R$ 22 a mais. Não é? PIB, Sim. a estimativa de crescimento é de 3,2. Resultado primário do setor público, uma previsão de déficit de 237,3 bilhões. Aí você vai para a Bolsa Família. Bolsa Família sem auxílio emergencial com ampliação pequena do programa. O número de pessoas empurradas para a extrema pobreza pode e vai aumentar. Aí você vem, por exemplo, para a saúde. Uma perda de quase 40 bilhões em 2021 e em relação a 2020. Menos 40% de investimento na educação, na atenção especializada, menos 13% na atenção básica e menos 3% no desenvolvimento científico e tecnológico. Quer dizer, nós não temos como contribuir para que a ciência seja desenvolvida e a gente possa botar a nossa assinatura em questão de vacina. Aí você vai para a educação. Fundo da educação, 3 bilhões, um aumento de 2,8%. A manutenção e desenvolvimento da educação, mais 3 bilhões entre 2020 e 2021. Direito à cidade, por exemplo, a função do urbanismo, perde 200 milhões. Como é possível, Gerberson Josué, que a gente possa falar de um país que vai para frente, de um país que está olhando para o cidadão Tem os na dados sua aí? pluralidade? Não está, não é? Então eu não consigo, O Gerberson, senhor tem aí. discutir educação sem discutir essas questões. Perfeito. Nesse aí, o senhor tem os dados aí de investimento dos centros de pesquisa, né, os IPQ da Vidas. Não, Tem não. aí a Nesse informação sentido sobre que aqui, eu soube que perdeu. a imagem aqui, nesse sentido, é genérica. O texto tem 50 e Eu tantas soube que páginas. perderam bastante recurso, né? As pesquisas foram bastante defasadas aí com os Sim, recursos sim, sim. A nessas. área da ciência está... Por quê? O que é que eles estão dizendo? Que em 2021 o governo federal não vai projetar problema de pandemia. Pandemia acaba em 2020. Né? Essa é a primeira coisa. A segunda é que o orçamento de 2021 vai ser focado no teto de gastos e no ajuste fiscal. Então, você sabe que essa política do ajuste fiscal é vinculada ao consenso de Washington, é vinculada à Sim, escola de Chicago, que Tchutchuca, o Paulo Guedes, é originado de lá, né? verdade. É um dos Chicago Boy. Exatamente. Então, quando chama aquele caboclo de Tchutchuca, ele esprita, vira o sarta na água. Por quê?
Porque ele compreende que a lógica da escola de Chicago é cálculo de vidas. Né? Para que vidas Só sobrevivam, não funciona em lugar é nenhum, né? preciso que vidas sejam ceifadas. E é em nome disso que a gente está discutindo aqui não só a educação, mas inclusive a área social. Né? Na área social, por exemplo, o único setor que eles estão aportando um dinheirinho melhor aí é nos índios. Por quê? Porque a nível internacional o pessoal está batendo proteção da Amazônia. Só que nós não somos só o bioma Sim. amazônico, nós somos vários biomas. Então é preciso pensar, por exemplo, o orçamento da FUNAI aumenta 11,5 milhões em 2021 comparado a 2020. Mas não é porque o governo quer, é porque ele está sendo pressionado. Né? O orçamento da É. saúde indígena aumenta 67,9 milhões em 2021 comparado a 2020. Mas quando você vai, por exemplo, para a população negra, não há recursos específicos. Por quê? Porque não tem ninguém batendo na proteção dos remanescentes de quilombo, na regularização fundiária das terras dos remanescentes. Então, quando você tem um lobby forte, e os índios, nesse sentido, ganharam o apoio internacional e nacional, eles então retrocedem um pouquinho, mas a briga, inclusive, é de hashtag Fora Salles, é depredar mesmo, é acabar, salve-se quem puder. Né? Então, essa lógica da escola de Mas o senhor Chicago. sabe que, Sim, diga o lá. senhor sabe que eles foram obrigados a fazer isso aí porque o próprio mercado exige, né, no processo de compras de selos internacionais, tem lá um dos ISOs aí que exige investimento tanto na área indígena como na área ambiental, e o Brasil ia perder mercado. Então o agronegócio e outros setores da nossa economia gritaram, foram para cima do governo, ó, dá uma fatia, uma migalhazinha aí, porque senão a gente vai perder trilhões lá na frente. Então foram mais ou menos Cala de uma boca, né? tentativa de passar, de cala-de-boca. Dona Iraildes e a Elane Porto, muito obrigado aí, viu? Está nos acompanhando também. Pois é, professor, pode continuar. Então, Jefferson, a nível nacional, a gente pode dizer que 2021 a coisa não vai ser boa. Nós estamos enfrentando um grupo que está de olho naquilo que está acontecendo com a BNCC. Para você ter uma ideia, a BNCC, aprovada em 2017, você teve duas redações em que se discutia a questão da valorização humana integral. Na terceira versão, que vai culminar na publicação da lei, já vem a pedagogia das competências, que é aquela vinculada ao Fordismo, ao Taylorismo, aquela coisa de treinar o menino para ele se adequar ao mercado, e aquele grupo do Todos pela Base, aquele grupo de 229 empresas que estão agora com seus livros Sim, já editados, todos dentro da pedagogia das competências, e vendendo aos municípios, vendendo aos estados. Você não tem mais livros publicados por esse lobby das empresas aí, que respeitem os aspectos específicos das comunidades, aquilo que cada comunidade tem que ter. Esse negócio, por exemplo, de dizer, é a escola que vai fazer o currículo. Com a BNCC, papai, inclusive, para você ter uma ideia, na LDB você não tem sim, BNCC. Lá você tem uma base nacional comum. Não é? Tem que ter uma sim, coisa que una o país, que nós temos questões, elementos que nos unem. Agora nós temos elementos que devem ser considerados como parte da nossa diversidade, da nossa riqueza. Nós temos sim, com uma certeza. riqueza de biomas, nós temos uma riqueza de culturas, nós temos uma riqueza de Cultural que é povos, forte, nós temos uma riqueza de histórica. gênero, nós temos uma riqueza de escolhas, nós somos mais de 210 milhões. Então isso tem que ter riqueza, tem que ter diversidade, tem que ter variedade. Não é possível construir um Verdade. país onde todo mundo respire, imagine, pense e haja a partir de uma caixinha. Então, essa questão precisa ser pensada. Então, quando a gente vai olhar BNCC, Base Nacional Comum Curricular, quer dizer, por exemplo, a língua inglesa. Como é que um município como Ilhéus, que tem turista que fala todos os idiomas, você tem uma UESC que dá aula de inglês, espanhol, francês, latim, alemão, mas você tem que dizer que o inglês é o idioma único, que é o idioma que vai mandar no mundo, é o idioma comercial. Não. Eu fui ler a BNCC para poder descarregar a consciência. A BNCC, inclusive, diz: o inglês é a língua prioritária, mas a comunidade pode inserir outras. É tanto que na rede a gente Sim, está brigando para que a diretriz curricular de Ilhéus tenha, além do inglês, o espanhol.
e, quiçá, o Sim, francês. Não é? Porque nós temos aqui uma cidade turística que não é só o inglês que se fala. Tá? sim, Não é verdade. só o inglês que se fala. Então, assim, a nível nacional, Jefferson, os tempos são de retrocesso. Né? E a gente precisa Agora, professor, pensar nisso e reagir a isso. professor, eu sou da área da geografia, como o senhor sabe, né? E com essas mudanças que começou em 2017 e veio desaguar agora, em 2019 e o restinho de 20, tirou algumas obrigatoriedades. Inclusive o professor de geografia não é, não é mais necessário, manda qualquer área aí pode cobrir aí. Então, assim, antes de eu fazer a pergunta, quero saudar a Sayonara Machado, que entrou aí, um casal, Paulo e Sayonara, um abraço para vocês. Léo, Coquinho Mariano também, que entrou aí. Suedi Santana, obrigado aí pelo carinho de vocês estar nos acompanhando. A gente está aqui com o professor Pascoal, professor muito querido, professor muito conceituado, e ele, quando ele fala, é interessante ouvir, porque ele tem uma pegada miltoniana da geografia crítica, mas que é utilizado pela filosofia com muita propriedade. Agora, É só uma provocação, viu, só para professor? lhe dar uma palha, nós de filosofia estamos batalhando para manter o nosso lugar ao sol. Não é? Porque a lógica é tirar as ciências sociais, é tirar, por exemplo, não reconhecer o professor de história como uma profissão importante, sociologia saiu na ditadura, voltou, mas estão querendo derrubar tudo, filosofia nem se fala. Nós estamos brigando para que a filosofia fique no currículo de Ilhéus e está e vai permanecer. Então é uma luta, né? Sim. É uma luta, porque você vê, o mundo hoje só respira português, ciência e matemática. É isso. A gente precisa trabalhar para o mundo respirar estas áreas, mas também as outras. Né? Você vê que na BNCC você tem 6 áreas, e uma delas é o ensino religioso. E cadê? Na área de Sim. humanas, cadê a filosofia? Cadê a sociologia? É preciso trabalhar com essas áreas. Né? A geografia humana, por exemplo, é uma coisa linda. Você que é da área sabe que é a geopolítica. Eu não sou da sua área, mas eu gosto de ler. Território de identidade. Tem coisa mais gostosa de você estudar a territorialidade do cidadão? Com certeza, Não né? existe, velho. Não apenas na política que está rolando aí a nível de Bahia, que é para Não, suplantar não. as regiões administrativas, as regiões econômicas, agora os territórios, mas no sentido da pertença mesmo e da Isso, reação pertencimento. política da O RG política. do cara. Tranquilo, O RG do cara. tranquilo, O cara, tranquilo. ele se identificar. Não, eu mesmo digo, não escondo. Eu sou lá do Rio do Engenho, vim da roça, vim morar na cidade empurrado com as consequências Sim, econômicas. sim, Então, sim, sim. eu tenho um poder de pertencimento na minha identidade. Isso. Eu não nego o meu posicionamento, mas muitos não conseguem compreender a importância disso. Pronto. Silmara Borges, um abraço. O nosso magnata, doutor Joabes Ribeiro, aí, um dos fera da administração pública, chegou aí na área também. Ah, esse Hoje nós aí estamos eu tiro ouvindo meu aqui chapéu, é professor uma Pascoal, pessoa que viu? merece meu respeito. A gente sempre conversava lá no Posto Verde, lá no Papagaio, ele lavando o carro dele, eu lavando o meu. Saudações para você, meu jovem. Grande advogado também. Um Aí. abraço, doutor. A Luiz Boaventura também. Um abraço, querido. Então, professor, essa importância de você estudar na cabeça do aluno a filosofia, a geografia, a história, trazer uma criticidade para o aluno, dar a ele mais cidadania. Isso aí, a nível nacional, está uma briga meio complicada, mas a gente pode salvar a nível local? Há condições, como o senhor disse aí, das brigas? Ô, Gerberson, eu tenho uma compreensão de que, e Antônio Conselheiro já dizia isso, então não sou eu, é Antônio Conselheiro, né? De que só Deus é para sempre. Né? Nenhum sistema, nenhuma estrutura vai permanecer a vida inteira, porque e aí Mila Kundera escreve tudo que é sólido desmancha no ar, mas isso ele pegou de Marx. Né? Então, nada é eterno. Né? E se você volta lá na Grécia, você vai ver Heráclito de Éfeso dizendo, né? Não se toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque o rio vai descer, o que você vai ficar naquele espaço, Vai mas a embora água as águas. foi. Então, assim, nada para sempre. A gente viveu tempos terríveis por 20 e tantos anos, depois isso passou, veio uma aura boa, um momento de cidadania, o espírito da Constituição Federal de 88, e a gente agora tem retrocedido depois que o vampiro ajudou a dar o golpe, e aí agora vem aí
essa curriola que diz que o país agora não tem mais isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Eu não defendo corrupção, eu não defendo treta, eu não defendo esquema, eu defendo que você seja coerente, seja profissional, faça o que tem que fazer de forma significativa. E no caso do professor, o que ele pode fazer, Gerson, é discutir a Sim. realidade com os alunos, seja ele de que área for, e além daquilo que eu tive professor na universidade que tinha uma caderneta que o vento batesse, ela quebrava, né? Porque ela estava eternizada. O professor ele tem que se reinventar e ele tem que entender a realidade do aluno, partir para o diálogo com o aluno, entender que o aluno tem outros conhecimentos, principalmente agora na era do Google, do Facebook, de não sei o quê, das pesquisas, que ele está dizendo uma coisa ali, o aluno está pesquisando, está dizendo que é outra. Tem que ter humildade para dizer isso que você está dizendo aí, eu não sei, vou pesquisar para a gente dialogar. Conhecimento é uma pista de mão dupla. Você hoje, Verdade. antigamente eu sei, você não sabe, eu falo, você escuta, eu ensino, você aprende. Isso já caiu. Hoje você como professor, Já, você é um mediador de conhecimento. Você é alguém que ajuda o aluno a construir aquilo que é o fundamental. Né? Você entra no mundo dele, tira-o daquele mundo que tem uma parte limitada e constrói um imaginário diferenciado, projeto diferenciado. Uma coisa que é boa, que eu tenho que admitir que é boa na BNCC, é essa questão do projeto de vida, principalmente no ensino médio. Né? O menino está ali passando do ensino sim. fundamental para o ensino médio, do nono ano para o primeiro ano, ele precisa ter construído todas as habilidades e competências para poder dizer o que é que eu quero ser. Aquilo que o orientador educacional fazia, o orientador educacional agora vai ajudá-lo a descobrir qual é o caminho que ele quer, porque senão vai ser destino, vai ser o outro que vai traçar. Né? Então, para mim, é fundamental que o professor se redescubra. Né? Rubem Alves fala de Sim. professores e professauros. O que é que nós somos hoje na vida dos nossos alunos? Professores ou professauros, no sentido de dinossauro? Quem somos nós? Como podemos contribuir? Verdade. Será que a profissão de professor vai se tornar inútil, desnecessária? Isso a gente precisa discutir. E é o próprio profissional quem Verdade. pode discutir isso e se reinventar. Não são os empacotados da escola de Chicago, os conservadores, os terraplanistas, não são estes que vão dizer ao professor qual é o caminho que ele tem que trilhar. Porque eles sabem que precisa se reinventar. Né? Hoje, nessa Ô, pandemia, professor, ninguém mais está entendendo que tem que se manter recuado. A gente precisa avançar. Não tem coisa nova aí para se aprender, tem coisa boa para se fazer. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu, por exemplo, você sabe, eu não tinha mas o professor ele pode sim verdade. permanecer sendo importante na vida dos alunos, a gente sabe que os alunos reconhecem, e se reinventar, isso é normal, isso tem que ser trabalhado na nossa vida e na vida dos estudantes. Né? Mas diga aí. Professor, quero mandar um abraço aqui a doutor Wagner Aires, que é advogado muito conceituado da nossa região, e também o doutor Joab diz o seguinte, que de conselheiro a Kundera é competência demais. Isso prova a sua enorme lista de grandes livros que o senhor já deve ter lido, com certeza. Esse Jobs é uma figura. A gente batia papo direto lá no posto e era coisa de lavar o carro, o outro lavar o seu e o outro ficar esperando para trocar ideia. Né? A gente não Isso parava é para bom tomar um demais. refrigerante porque ele tinha um destino, eu tinha outro, mas a gente sempre trocou ideia. Eu tenho muito respeito por ele. Ô, professor, eu queria saber o seguinte, eu vi um pensador de uma área hoje bastante interessante por a forma que ele se coloca, que ele é um ativista sem aquela capa tradicional do ativista, ele impõe o respeito dele, que é Silvio, né? Doutor Silvio, eu esqueci o sobrenome dele. Ele defende, ele veio com uma pegada contra o racismo estrutural que balançou as militâncias afora aí. Ele disse que nós precisamos trazer de volta o iluminismo. Trazer de volta o iluminismo.
Uma provocação que eu faço para o senhor. O senhor trouxe uma preocupação com os professores, que eu acho até imperativo isso. Até eu debatendo com um amigo esses dias, eu discutindo que estava se preocupado muito em testar aluno, em preocupar-se com aluno para voltar às aulas. E aí eu perguntei, e os professores? E aí o senhor faz uma provocação interessante aí sobre o preparo. Os nossos professores, eles estão num contexto que merece cuidado, avançaram ou pararam um pouco no tempo? E dentro, como o tempo é curto, eu vou mandar o combo para o senhor. Eu li um texto que dizia que 64% do pessoal da educação privada, eles estão 64% avançado no conceito, no conteúdo, do que o estudante da educação pública. Então, o abismo ficou maior, as consequências. Comenta pra gente aí. Bom, primeiro, mandei um combo porque falta pouco tempo, só 10 minutos. eu queria discutir com vai você o iluminismo, mas trazendo Blaise Pascal para a conversa, né? Quando ele fala dos pensamentos do coração. O iluminismo, o Emmanuel Kant se perguntou, né? Ele construiu um texto interessante, o que é o iluminismo? E ele mesmo responde, o iluminismo é a maioridade da razão. Então nós temos aí Descartes, Kant e outros que defendem que a razão é a senhora suprema, isolada na sua torre, ela decide, eu penso, logo existo, aí o cartesianismo. Mas aí vem Blaise Pascal e diz, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, assim, quais são as razões do coração? Quais são as razões da conduta? Quais são as razões do dia a dia, da postura? O que a razão não conseguiu atingir até ainda? Quando o nosso querido jovem músico Raul Seixas dizia o seguinte, que nós só usamos 10% da nossa cabeça animal, ele falava do animal. Que animal nós somos? Né? Quando você pega, por exemplo, Aristóteles, ele vai falar do processo evolutivo. Nós somos minerais, animais, racionais, humanos, mas isso tudo não pode funcionar numa escala hierárquica que diz respeito às outras etapas. O que há em mim que é vegetal? O que há em mim que é animal? O que há em mim que é humano? E o humano se basta? Não é? Então, assim, eu queria discutir isso do iluminismo, mas é importante a racionalidade, sim. A razão é fundamental, mas ela não é tudo, ela não é suprema. A outra coisa é discutir essa questão do privado e do público. Você sabe muito bem, Jefferson, Josué, e os amigos e amigas que estão acompanhando, que ligada à ideia do privado, vem a ideia do mérito. Né? Eu discuto essa questão da meritocracia, porque, para mim, nós vivendo num mundo desigual. Você vê agora, por exemplo, que o 1% aumentou a sua riqueza sob a pandemia. E aí eu me pergunto, você, Jefferson Josué, nasce no mesmo lugar que eu. Vou botar aqui o Rio do Engenho. Nós dois nascemos no Rio do Engenho. Mas a sua casa é uma casa de bloco, é uma casa de 2 andares, você tem comida a minha não era, de não. qualidade. Não, eu estou dando uma hipótese. E eu, Pascoal João dos Santos, não tenho... O meu era de Taipa, minha casa era de Taipa. Eu estou dando hipótese. E eu não tenho nada disso. Nós dois vamos fazer uma seleção para um concurso, certo? Vamos fazer um concurso ou vamos fazer uma prova para entrar numa faculdade. Você que tem uma nutrição trabalhada, uma segurança alimentar, você que tem um sono trabalhado, e eu que tenho que ajudar meu pai, e eu que não como direito, e eu que não tenho uma saúde, porque eu não tenho acesso, porque você sabe como é que funciona. Como é possível que nós dois possamos disputar a vaga e o espaço com equidade? Vai ser possível isso? Então, assim, quando a gente fala de quem estuda na escola pública e de quem estuda na escola particular, a gente precisa discutir, por exemplo, por que Paulo Renato Flecha não privatizou as universidades públicas brasileiras sob Fernando Henrique Cardoso? Porque eles descobriram numa pesquisa que as públicas estavam na frente das privadas. Por que se privatiza o público? Porque alguém vai sair lucrando. Aqui a gente teria que entrar em toda uma discussão da teoria do Estado. Então, eu tenho a minha dificuldade. Né? Quando a gente cria espaços onde uns têm oportunidade e outros não têm nenhuma, veja na pandemia. Os meninos da escola pública, que acesso eles tiveram à internet?
Os meninos da Nossa. escola pública, eles tiveram que escolher entre ter internet em casa para poder assistir às aulas ou ter comida. E os pais tiveram que decidir pela comida. Aí você vai ver, por exemplo, um colégio CPM, que eu respeito muito o pessoal de lá, a grande dificuldade dos alunos foi o acesso à internet. Porque as famílias dos alunos do CPM tinham que escolher entre comer e pagar o acesso. E você sabe que o Brasil tem legislação que diz que a internet tem que ser, na escola, acessível a todo mundo, porque a gente já paga uma carga tributária indireta absurda, e quem paga sobremaneira é o pobre. Então, o pobre que está na escola pública, ele não deveria ter dificuldade de ter acesso à internet. O professor que ensina na escola pública, ele não precisaria colocar do seu próprio bolso para fazer a arte dele funcionar. Ele teria que ter aquilo que é o que eu chamo do CAC, o CAQUI e o CAC. Né? O que tem na rede federal, que é a qualidade, deveria existir na escola pública. O CAQUI, que é a biblioteca, o laboratório de ciência, o laboratório de informática, isso deveria ter. A internet de qualidade, que não cai lá em Sambaituba, nem em Ribeira das Pedras, ela deveria ser potente. Mas o que é que acontece? A gente tem escolas para ricos, para brancos, e tem escola para pretos, para indígenas, para o resto. Né? Aquela parte sobrante da sociedade. Então, assim, são questões que você está puxando, e aí os colegas e as colegas que estão participando conosco, é conversa para uma vida inteira para se bater esse papo. Né? Eu diria... Tem até um exemplo aqui, viu? A professora Soedi disse que público e privado, sinto isso diariamente, a dificuldade ao ministrar as aulas. Extremamente grande essa diferença. Pois é, é verdade. Mariano disse que eu bem sei disso, como foi lutar para mim terminar uma faculdade, né? Como foi uma luta para ela. Foi só para ela não, também, quero mandar um abraço para nós. Para nós todos que viemos das classes mais desprezada da sociedade, embora sejamos nós que sustentamos esse conluio de bandido que domina os executivos e os legislativos, nós não temos o retorno devido, né? Você sabe disso, né? Agora, Jefferson, nós não tivemos tempo de entrar. Quero mandar um abraço aqui, né, nosso amigo que entrou aí. Nós não tivemos tempo de entrar. É verdade, e a gente vai ter que remarcar uma outra aula só de Ilhéus, viu, professor? Você vai falar só de Ilhéus na próxima. Eu estou preparado. E de Coxo, um abraço. Eneide Mendonça, um abraço. Doutor Joali Santana. Ícaro, também um abraço a galera entrando. Roberto Júnior. O pessoal vai entrando aqui, tem que saudar, porque tem que dar moral para quem dá moral para a gente. Com certeza. Fabi Costa, professora Fabi, um abraço, professora. Estamos aqui recebendo o professor Fabi Pascoal. É minha colega de conselho, pai. Sou fã dela. Aí é potente. Abraço, Fabi. Fabi Costa 2014. Prometo ela que a mesmo. próxima. Ela mesmo. Nossa dirigente. Com certeza. Eu sou fã, viu? E agora ela tá nos dando aula sobre as redes sociais, que eu fico abismado, viu? Porque com muita competência, com muito preparo. Parabéns, professor. Eu sou fã de Fabi. E ela dá aula para os candidatos lá, explica a galera que tem interesse. Quem não tem interesse está se quebrando, mas quem está interessado, ouve e presta atenção, como eu, viu, professor? Eu fico ligado nas suas dicas. Mora aqui, Na próxima, e eu acho que semana que vem, se eu puder, a gente vai estar falando só de Ilhéus, para não ficar muito... Para não falar só de Ilhéus, a gente pega a Bahia também, porque eu tenho aqui algumas questões sobre a Bahia. E é verdade, na Bahia foi quase nada, é verdade. Eu tenho 1 minuto e meio para dizer assim, e aí? Jefferson, na verdade é gosto de quero mais. A última palavra não está dita, não é? A última palavra sobre nada ela está dita. Assim como nós não devemos estar satisfeitos com o que estamos vivendo e recebendo, assim como nós não podemos dizer que política é coisa que não tem jeito. Quem faz a política somos nós. Quem faz a cidade somos nós. Os do campo, os das cidades, os indígenas, os quilombolas, o povo de terreiro, os ciganos. Essa riqueza, Jefferson, essa diversidade é que nos faz. Então não existe a última palavra para nada. Assim como não existe aquele que é o dono da verdade. Nós temos, na verdade, a aletheia, né? Todos vivemos em busca de um caminho. Não tem ninguém que detenha a verdade, porque senão é Deus, é absoluto. Né? Então eu estou muito feliz 30 segundos, de estar com você, meu pai.
Eu que agradeço. 30 segundos, muito obrigado, professor, e aos demais amigos. Nos perdoe porque o tempo rugiu de uma rapidez estúpida, nos deixou de calça curta aqui, mas só de raiva a gente vamos remarcar para a semana que vem. Só Ilhéus, Bahia, região. Um abraço à galera da Crônica de Tarantim, que está sempre colada. Um abraço, Saudações. viu? Saudações do coração. Professor, saudações de quem ama a educação, como o senhor e a professora Fabi e os demais, doutora, dona Roseli, seu Kidemil, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado a todos. Valeu, abraço.